Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont e do legado que deixou para a aviação militar. Hoje, 20 de julho, o Brasil e o mundo comemoram os 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, um pioneiro que influenciou de forma decisiva a aviação, uma influência com reflexos até hoje, inclusive na vertente militar. Santos Dumont foi sempre um grande pacifista, e apesar de ter defendido sempre o uso pacífico dos céus, é inegável que o seu trabalho inspirou o emprego militar das aeronaves. Mas, efetivamente, qual foi o legado de Alberto Santos Dumont para a aviação militar? Para respondermos essa pergunta, temos que fazer uma breve recapitulação das principais invenções de Santos Dumont, começando pelos dirigíveis, com as suas primeiras experiências nessa área remontando a 1898 com o N1, com 25 metros de comprimento, um dirigível que quase o matou em um acidente durante uma demonstração em Paris. O dirigível seguinte, o N2, também falhou devido à chuva e vento forte, mas Santos Dumont, como qualquer gênio, era insistente e perseverante, e poucos meses depois, em 13 de novembro de 1899, apresentou ao mundo o N3, com 20 metros de comprimento e 7,5 metros de diâmetro. Diante de uma multidão espantada, Santos Dumont decolou de um campo próximo da Torre Eiffel, contornou-a, sobrevoou partes de Paris e pousou em segurança no mesmo local onde tinha quase morrido com seu N1 no ano anterior. O sucesso dessa experiência e um prêmio avultado de 100 mil francos oferecido por Heinrich Deutsch o incentivaram a projetar novos e mais avançados dirigíveis, culminando em 19 de outubro de 1901 no N6, no qual cumpriu os requisitos do prêmio, que exigiam um voo sem escalas de 11 km a 22 km por hora, contornando a Torre Eiffel. A vitória no prêmio o elevou à fama mundial, passando a ser oficialmente reconhecido como o inventor do dirigível. A grande presença de Santos Dumont na imprensa da época incentivou o desenvolvimento aeronáutico, e apesar de ter continuado o desenvolvimento de outros dirigíveis, alguns deles impressionantes como o N10, uma espécie de ônibus aéreo, Santos Dumont decidiu focar a sua atenção no desenvolvimento do avião. Em 1903, os irmãos Wright realizavam nos Estados Unidos voos cada vez mais longos com o seu Flyer, mas tratava-se de uma aeronave que não conseguia decolar por meios próprios, e por isso, mesmo que concorresse aos vários prêmios franceses, não venceria nenhuma competição, pois uma das exigências era que o aparelho decolasse, voasse e pousasse por meios próprios, sem nenhum auxílio externo. E foi com o objetivo de cumprir esses requisitos que em 1906, Santos Dumont construiu e apresentou ao mundo o 14 bis, revolucionário para a época em muitos aspectos. O 14 bis, também conhecido como ave de rapina, era um biplano não convencional com uma estrutura semelhante a uma pipa, feito principalmente de bambu e seda japonesa, com as asas e a fuselagem formando uma única unidade. Era movido por um motor Antoinette de 50 cavalos de potência, que impulsionava a aeronave de 10 metros de comprimento e 12 metros de envergadura. As asas eram equipadas com ailerons e a aeronave era dirigida por um sistema de cabos que entortavam as asas e controlavam as superfícies da cauda. A conjugação de canards, ailerons, materiais leves e superfícies aerodinâmicas móveis tornaram o 14 bis extremamente ágil para a época, muito mais manobrável do que qualquer outra aeronave, inclusive o avião dos irmãos Wright. Santos Dumont fez diversas demonstrações públicas que foram marcos significativos na história da aviação. Em 7 de setembro de 1906, ele tentou um voo no campo de Bagatelle, em Paris, mas a aeronave saltou apenas alguns metros. Em 23 de outubro daquele ano, Santos Dumont fez um grande avanço, percorrendo uma distância de 60 metros a uma altura de cerca de 3 metros.
Esse voo, que durou aproximadamente 21 segundos, foi o primeiro a ser observado por uma multidão, fotografado e certificado pelo Aeroclube de França e pela Federação Aeronáutica Internacional. Em 12 de novembro de 1906, Santos Dumont estabeleceu outro recorde, voando 220 metros em 21,5 segundos, com esse voo lhe rendendo o prêmio do Aeroclube de França pelo primeiro voo oficialmente observado de mais de 100 metros. Enquanto essas demonstrações cativavam o público, outro tipo de audiência também observava tudo com grande interesse. Refiro-me aos militares. Santos Dumont provou que era possível construir dirigíveis ágeis e relativamente velozes, perfeitos para a missão de observação e reconhecimento. Mas o avião era, sem sombra de dúvidas, o interesse maior dos militares, que viram no voo controlado do 14 bis um potencial gigantesco. Apesar de Santos Dumont nunca ter participado ativamente em nenhum projeto militar, aliás, muito pelo contrário, defendendo sempre o uso pacífico dos aviões, muitas das práticas adotadas por ele no projeto e construção do 14 bis foram livremente replicadas por companhias aeronáuticas que surgiram naquela época e por um motivo muito simples. Ao contrário dos irmãos Wright, que patentearam a sua invenção, Santos Dumont fez questão de não patentear a sua, com todas as inovações que adotou no 14 bis, passando a ser de domínio público tão logo foram apresentadas em 1906. O emprego de ailerons, a preocupação com o uso de materiais leves e flexíveis, o desenho de superfícies aerodinâmicas móveis e a preocupação com o uso de motores potentes, mas na mesma leves e compactos, serviu de base para o desenvolvimento da aviação militar nas duas primeiras décadas do século XX. Mas, apesar do seu trabalho ter sido decisivo para o emprego militar dos aviões, como eu disse no início, Santos Dumont era um grande pacifista, ficando autenticamente chocado ao ver o emprego massificado dos aviões durante a Grande Guerra entre 1914 e 1918. Aquele terrível conflito deixou um saldo de dezenas de milhões de mortos, devastando nações inteiras, mas foi decisivo para o avanço da aeronáutica. Santos Dumont será sempre lembrado como o inventor do avião moderno, e apesar de ter sempre defendido a paz, será também lembrado como o responsável pelas fundações da aviação militar.